Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Toma o seu lugar. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Queridos, abre lá em Atos capítulo 16. Queria convidar você a nessa noite, a ter um tempo pela palavra, e através da palavra nós podemos viver algo novo sobre as nossas vidas. Eu quero falar um pouco sobre quando nós abrimos o nosso coração. O que pode acontecer? O que pode mover dentro de nós quando o nosso coração é aberto diante da presença de Deus? A palavra do Senhor diz que a boca fala do que o coração está cheio. E, amados, cada dia mais, eu vejo que cada dia mais nós precisamos aprender a ter palavras de bênção dentro do nosso coração. Palavras que alegram ao Senhor, palavras que exaltam o nome do Senhor. E essa é uma das maiores lutas que nós enfrentamos dia a dia, porque o número de situações que vêm contra nós são situações negativas, e nós temos que viver com isso. Às vezes alguém fala alguma coisa, você entristece, alguém chega até você, conta algo, você se entristece, você liga o noticiário na tua casa, lá, seja pelo rádio, ou seja pela televisão, sempre tem uma palavra negativa, sempre tem algo que vem e te assusta, te provoca medo, te traz opressão. E como viver com essas palavras dentro do nosso coração? Como sair delas? Como sair com a notícia negativa dentro do nosso lar? Puxa vida, hoje eu saí de casa e estou triste com meu cônjuge, estou ali vivendo situações com a minha família, junto com os meus filhos. Saí do meu trabalho, não sei como eu vou retornar amanhã. E aí, o que fazer? De que maneira trabalhar dentro de nós quando vem uma palavra negativa dentro do nosso coração, ou vivemos situações negativas? De que maneira fortalecer a nossa vida? De que maneira encontrar o refúgio do Senhor? De que forma nós precisamos expressar a gratidão que temos por Deus, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias em que o opressor vem sobre a nossa vida, e que nós começamos a orar, e não sabemos o que fazer, de que forma orar, de que maneira orar, de que forma se relacionar com a presença do Espírito Santo, de que maneira colocar o nosso coração diante da palavra de Deus, de que forma ter essa presença de Deus na nossa vida, que invade o nosso coração, que abraça a nossa vida. Versículo 1 de Atos 16, eu vou ler na RA, a palavra diz assim: chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que os observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número. E percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Nós vemos aqui, queridos, a narrativa de Paulo, trazendo ali a vida de Timóteo para perto dele, sabendo que ele era um homem que poderia o ajudar na sua missão que tinha ali naquele lugar, junto da Macedônia.
ele olhou para aquela situação e falou assim: sozinho seria difícil, mas eu vou levar um companheiro junto comigo. Eu vou carregar Timóteo para que ele me ajude, para que ele esteja ali colocando a sua vida em oração também. Mas chegou na metade do caminho, queridos, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Ele sentiu de Deus. Algo veio ao seu coração. E ele falou através de uma só palavra. Porque ele falou assim, no versículo 6, e percorrendo esses lugares foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. Queridos, nesse ponto nós podemos ver muitas vezes o Espírito Santo travando uma guerra contra a nossa vida. De coisas que nós falamos ou fazemos. Somos impedidos muitas vezes de mentir por causa do Espírito Santo. Somos muitas vezes, de muitas e várias maneiras de ser tocado pela presença do Senhor, de até falar com alguém, fala, não fale nessa hora, deixe para depois. Geralmente acontece isso com os nossos filhos. Às vezes o Espírito Santo vem até nós e fala assim, ó, não toque nesse assunto agora, isso não é momento agora de corrigir, isso não é momento agora de falar, isso não é momento agora de dizer algo. E o Espírito Santo está conosco. E às vezes, amados, nós levamos isso dentro do coração e falamos assim, imagina, não é ele. Mas eu quero dizer algo a você, querido. Você que ora, você que tem uma vida com Deus, você que tem um relacionamento com o Espírito Santo, pode ter certeza, é ele que está falando. É ele que está dizendo. E às vezes nós precisamos entender esse relacionamento que nós temos com o Espírito Santo, mas precisamos de ajuda. Paulo não só precisava da ajuda do Espírito Santo, mas a ajuda de uma pessoa. Às vezes nós precisamos entender que na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração, nós reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida, e Ele envia ajuda sobre a nossa vida. Pessoas, estou falando de vida humana, pessoas que nos ajudam a trabalhar diante das lutas, diante das situações. E às vezes, amados, nós ficamos aborrecidos porque pessoas vêm até nós, falam algo e nós não gostamos. Não, imagina, isso não. Não é dessa maneira, não é dessa forma. E às vezes é Deus que está enviando pessoas para falar diretamente ao nosso coração, para tocar na nossa vida. Então, o poder do Espírito Santo, querido, começa a se manifestar aqui na vida de Paulo, e trazendo sobre ele, naquela noite, Paulo tem uma visão no versículo 9, ele diz, essa visão, qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e nos ajuda-nos. Queridos, quando nós abrimos o nosso coração, a primeira forma que vem sobre a nossa vida não é o que nós vamos receber, mas é quem nós vamos ajudar. Você já parou para pensar que para ser feliz, não é receber todos os presentes desta terra? Isso não é estado de felicidade. Uma hora cansa. Uma hora você não tem ali o prazer de ter só os presentes. Mas a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber. O maior estado de alegria, querido, é ajudar. E como ajudar? Como ter a palavra de Deus ao nosso coração para ajudar essas pessoas? E eu quero dizer, queridos, que no relacionamento com o Espírito Santo, e nós estamos vivendo nas células, por isso eu te encorajo, vá numa célula, receba a palavra de Deus naquele lugar, porque esses dias nós estamos vivendo ali sobre um lar cristão, e a presença do Espírito Santo dentro dos nossos lares. Quer a presença de Deus na sua vida, querido? Tenha relacionamento em casa. E eu digo que a célula que tem ali, a casa que permanece aquela célula, onde está sendo regado pela palavra de Deus, está sendo regado pelas orações, aquele lugar é um lugar abençoado. Aquele lugar é um lugar já próspero, é um lugar em que muitas vidas, querido, se alegram de chegar naquele lugar, porque há uma ajuda,
Quando você está ali, você não está percebendo, mas Deus está se relacionando naquele lugar. A ajuda do Espírito Santo ali é notória. Você apalpa a presença de Deus. Quando você, às vezes nós colocamos ali num CD um louvor e começamos a louvar a Deus, e a presença de Deus ocupa aquele lugar. A nuvem de glória está sobre aquela casa. A presença do Senhor está sobre aquele lugar. Porque nós não estamos ali somente para pedir, mas para ajudar uns aos outros. Você não sabe a importância que tem só do relacionamento, só de estar com aquela pessoa, só de conversar com ela. Às vezes ela passou o dia mal, mas ela está esperando por aquele momento tão importante, e você está ajudando. Deus está se relacionando com a sua vida, mesmo na ajuda, mesmo quando você está ali clamando. Salmos 23, 6, e o Salmos 23 é um dos livros tão poderosos que temos dentro da palavra do Senhor, mas no versículo 6 especificamente, a palavra diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga glória a Deus. Bondade e misericórdia. Queridos, quando nós temos esta palavra dentro do nosso coração, não é vir na igreja para pedir, é vir na igreja para adorar o Senhor, é vir na igreja para exaltar o nome do Senhor. Eu vou na casa do Pai para quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Você vai na casa de um parente só para pedir as coisas? Tem um saco de arroz aí para você me dar? Você tem um quilo de açúcar aí para me dar? Você vai na casa do teu parente para fazer isso? Claro que não. Você vai na casa do teu parente para se alegrar junto com ele, não é verdade? Eu vim aqui para comemorar, então vamos fazer o holocausto aqui na tua casa. Mas geralmente não é muito espiritual, é aquela churrasqueira mesmo que você coloca ali, o bifão ali e assa a carne. Mas é uma comunhão, sim ou não? Ali você está ali para se alegrar junto com ele. Eu gosto de quando nós ficamos muito tempo longe desses parentes, você chega perto dele e fala assim, rapaz, que saudade que eu estava de você. Não é gostoso? Agora imagina isso com o Espírito Santo. Imagina isso com a presença de Deus. Tenta se relacionar, querido, com a terra, e tenta se relacionar com o céu. Se você se alegra, querido, com o parente, com a distância que ele tem, com a alegria de estar ali, não é legal? Eu falo que a melhor parte da viagem e a sensação que nós temos é aquela sensação de ir até aquele lugar. É verdade ou não é? Você vai na parada, às vezes é uma viagem longa, aí você roda lá 200 quilômetros, está cansado. Vou tomar um café agora. Que alegria chegar na beira do balcão e pedir um café. Me dá um café. A pastora gosta disso, né? Geralmente a gente viaja para o interior, ela fala assim, nós vamos parar para tomar um café. Não vai ficar levando né? Sabe como a gente vai com o carro, né? Com a garrafa de café, com os bolinhos, com os amendoim, né? Leva a sacola da farofa, né? Minha sogra gosta disso. É uma comunhão para ela enorme, né? Ela chega na metade do caminho, ela abre a tampa do porta-mala, arranca a garrafa de café. Só falta levar o frango e a farofa. Aleluia. Né? Mas leva de tudo ali dentro. E aí a Silmara fala, não, eu quero entrar lá. E às vezes eu fico um pouquinho com ela ali, e às vezes eu entro com a Silmara lá, tem que agradar todo mundo, aleluia. Mas a melhor parte da viagem não é essa, o de ir. Agora, para voltar, você não vê a hora de chegar logo, né? Porque não tem prazer você voltar, porque o prazer foi ir até aquele lugar, né? Você marca, né? Aquela viagem da praia, as crianças ficam todas empolgadas. Já é hoje, mãe, que a gente vai viajar? Falta um mês ainda. Aí ela amanhece o dia seguinte. É hoje que a gente vai para a praia? Não, ainda não chegou. Falta ainda 28 dias ainda, 27 dias. E está todo dia perguntando. Chega o dia da viagem, aquela empolgação, não dorme à noite, fica ansioso. Agora imagina isso, querido, buscando a presença do Espírito Santo. Se para as coisas tão simples nós nos alegramos, imagine para as coisas de Deus. Como Ele se alegra de ter. Agora vamos olhar pelo outro lado, aquele parente que está te esperando na casa dele lá. Ele não vai fazer aquele café
covarde. Sabe? Vou te ensinar como que é o café covarde. Café covarde, querido, é aquele café que vem sozinho, só o cafezinho mesmo, né? Tem que ser aquele café corajoso, que é aquele que vem acompanhado com um monte de coisa, viu? Então aprende isso. Esse café covarde aí, esse café covarde, tadinho, né? É tão pobrezinho, mas o corajoso vem acompanhado com um monte de gente, um monte de pessoas, né? Geralmente a gente gosta desse café mais apalpável, né? Aquele com bolinho tal, e todo charmoso. Agora, querido, eu quero te dar uma alegria boa pro Deus que você serve. Ele só tem café de banquete para a nossa vida. Ele tem aquele café. Nós entendemos que a palavra de Deus é tão poderosa sobre as nossas vidas. Então imagina, quando você ora, ali na sua casa, que você busca a presença de Deus, e o Espírito Santo está sobre aquele lugar, imagina o Senhor preparando aquela refeição que você mais gosta, que você aprecia demais. Ele quer te dar o melhor, Ele quer te apresentar o melhor. Então ele fala para Paulo: Paulo, seja orientado pelo Espírito Santo, não seja orientado pela carne. Eu sei que você deve fazer muitas coisas, eu sei que você deve fazer situações acontecer na sua vida, mas pare um pouco. Eu fico imaginando, querido, Paulo, um homem colérico, um homem que se relacionava com o Espírito Santo diretamente, porque ali Paulo já teve a visão, ali no caminho de Damasco, ele nasceu de novo naquele momento. Paulo, ele não teve aquele momento de maturidade para descer as águas, não. Quando voltou a visão, ele falou assim: aonde está a água? Eu quero me batizar. Ele era um conhecedor, querido, ele sabia o que ele queria. Agora você nessa noite, querido, como eu, nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos o que nós queremos. Agora nós precisamos colocar, amados, no nosso coração essa fé, porque o que vem quando o nosso coração se abre é a fé que opera sobre as nossas vidas. É quando eu tenho a certeza daquilo que eu quero. Eu tenho convicção. Eu saio para a luta, eu sei que eu vou ter dificuldade, mas eu sei que meu Deus vai me dar a vitória. Ele está comigo. Ele traz segurança sobre a minha vida. Ele traz posicionamento sobre a minha vida. Ele traz um relacionamento enorme com o Espírito Santo. Então eu sei que Ele vai me proteger, Ele vai me guardar. Quando eu tenho convicção, quando eu sei o que eu quero diante de Deus, quando a minha palavra, ela está ardendo dentro do meu coração. E essa palavra tem que arder dentro do meu coração, que seja a palavra de Deus, que eu possa me alimentar dela, que eu possa, querido, ser tocado por ela, que eu possa ser alimentado por ela todos os dias, sem que ela venha com peso ou com opressão. Nós vemos ali em Lucas capítulo 7, versículo 1, a passagem do centurião que chegou até Jesus. E ele sabia que Jesus poderia curar a vida daquele a quem ele mais estimava. Certamente era um dos funcionários dele ali, a quem ele recebia ali o serviço de uma pessoa. E a palavra diz assim, no versículo 1: tendo Jesus concluído todas as suas palavras e dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou
à sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Eu gosto, querido, de pegar essa situação do centurião em Lucas, porque parece que mostra um pouquinho a mais do que os outros. E ali fala que esses servos chegam até Jesus e fala com eles. Então Jesus toma a decisão de seguir e ir até a casa do centurião, mas depois ele manda pessoas dizendo assim: não, eu não sou digno de receber Jesus na minha casa. E olha, querido, o que acontece é surpreendente. Versículo 7 diz assim: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito a autoridades, soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Sabe o que passa, querido, para mim, nessa mensagem do centurião? É que aquele homem tinha certeza de que Jesus era poderoso sobre a sua vida. Era um homem que tinha um coração limpo e conhecia as suas falhas. Sabe por quê, amados? Muitas vezes Jesus não toca nos nossos corações, ou talvez camufla a nossa vida, pelas coisas que nós achamos que estamos certos e estamos errados. Deus conhece o nosso coração. E às vezes nós queremos driblar a situação dizendo: ah, mas isso é injustiça com a minha vida, e tantas outras eu estou fazendo tão errado. Sim ou não, queridos? Parece que muitas vezes nós não conseguimos julgar o nosso coração, mas esse homem consegue. Chegar diante de Deus, apresentar a sua vida diante do altar do Senhor e falar: Pai, eu estou errado, eu estou precisando de ajuda nessa noite, eu preciso da Tua palavra somente, nem precisa ir na minha casa, eu sei que Tu é tão santo e o que eu faço está tão errado. Eu sei que não sou digno. Quando a palavra fala digno, querido, não falo que ele fazia alguma coisa muito errada, mas o Império Romano ali, a situação romana, era bem difícil de se viver, junto com os cristãos. E a palavra, quando você olha para os historiadores, né, tem até no YouTube a história do cristianismo. Cada vez eu passo ali para dar uma ouvida ali naqueles vídeos que tem no YouTube, e falo tanto de romanos que se converteram na época de Jesus. Até o próprio soldado que viu ele sendo crucificado, ao enfincar a lança, vendo ali que os céus se escurece, vendo que o véu, né, a terra treme, ele fala: verdadeiramente este é Filho de Deus. Até ele próprio reconhece. Muitas pessoas, querido, que não eram judeus, reconheceram a respeito de Jesus, porque viram, relataram, viveram isso. Agora eu digo a você, quantas vezes Deus teve misericórdia da nossa vida, como nós lemos lá em Salmos, capítulo 23, versículo 6, bondade e misericórdia. Quantas vezes nós tivemos bondade e misericórdia da parte de Deus sobre a nossa vida? Se nós não abrimos o nosso coração, querido, para enxergar as maravilhas de Deus sobre a nossa vida e ter fé, falar assim: não, o Senhor me ama, o Senhor ama a minha vida, mas eu preciso ter fé. Ele olha para a multidão ali naquele momento, ali junto da multidão, ele olha e fala: verdadeiramente este homem, eu quero ser um homem como esse. Quero ser um homem chamado com fé.
Não de ser bonzinho. Ah, esse homem é tão bonzinho, ou esse homem é tão, ele ajuda tantas pessoas. Não, de ter fé mesmo. De colocar o joelho no chão e falar assim: certamente o Senhor ouvirá a minha oração, porque eu quero ser justo diante de Deus. Eu quero ser justo nas minhas palavras, eu quero ser justo no meu coração. Eu quero ter uma palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não quero olhar para a circunstância. Eu não quero olhar para o que os outros falam. Eu quero olhar para o que a Bíblia diz. O que a palavra do Senhor mostra ao meu coração. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso sentir a presença do Senhor na minha vida. Não adianta, querido, nós ficarmos sem fé. Sem fé, nem a Deus nós agradamos. Ter uma vida de religiosidade, uma vida sem propósito, uma vida de olhar para as coisas. Não, eu quero ler a palavra, ouvir a palavra. Um dia eu já provei, pisei no Santo dos Santos, não dá para voltar mais atrás. Um dia eu já provei os milagres de Deus sobre a minha vida, coloquei a mão no arado, não dá para olhar para trás mais. O trabalho é teu, a obra é tua. Eu continuarei, Senhor. Eu levarei a minha vida até os dias que eu puder pisar nessa terra e ter fôlego de vida, Senhor. Porque o meu coração tem que estar ligado a Ele. Tem que estar ligado à presença dEle. Tem que estar ligado à autoridade dEle. Não às coisas desta terra. Eu tenho que viver o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. Não o sobrenatural das pessoas que ficam falando, dizendo, comentando. Não. Aquilo que vem de Deus. Aquilo que manifesta a obra do Senhor sobre a minha vida. Em Jó, no livro de Jó, capítulo 6, versículo 14. Esse versículo também é tão poderoso. Quando fala a respeito, no meio da luta de Jó, diante da situação, diante da adversidade. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Jó: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mesmo que alguém erre contra mim, tenho compaixão, Senhor. Eu tenho compaixão dessa vida. É isso que a palavra está dizendo. Sabe, amados, o que mais nós queremos é o sangue muitas vezes, mas a palavra do Senhor diz: não, tenha compaixão, porque o próximo a errar pode ser eu mesmo. Às vezes nós nos colocamos numa posição e não entendemos a nossa vida, que o nosso Pai tem compaixão de nós, mesmo no nosso erro, na nossa falha. Eu fico imaginando, querido, do que é viver no céu. Se na terra nós podemos sentir a presença de Deus, imagina no céu. O que é viver no céu? O que é viver no reino de Deus? Porque todos nós um dia vamos fechar os nossos olhos nesta terra. Tudo vai ficar aqui. Eu até brinquei esses dias, né? Nós estávamos vendo uma pregação, aí o pastor falou assim: quando nós subirmos para o céu e formos arrebatados como igreja, aí os outros podem tomar conta desses prédios luxuosos de igreja, que nós fizemos para viver o melhor dessa terra, amém? Não está errado, para viver o melhor, mas eles podem possuir tudo isso daqui, porque nós vamos viver muito melhor lá no céu, no reino de Deus. Nós não estamos preocupados com as coisas da terra, nós estamos preocupados com a nossa vida espiritual. É além disso. Se nós não fazemos manutenção, querido, não é errado fazer exercício físico e manter a forma, não é errado. O pessoal fala assim: eu vou na academia, vou fazer meu exercício físico, tal, vou cuidar da minha saúde. Está errado? Não. Outra coisa, está errado sair de férias e curtir uma férias 30 dias, deixar a barba crescer, a unha ficar grande, e aleluia, né?
ficar lá largado lá, vai para algum canto que você goste, fica lá sossegado, volta com a unha tudo cheio de africaninha, sabe aquela unha tudo cheia de pretinho debaixo dela, né? Volta largado, tudo, né? Tudo, aí você fala assim, não, agora eu vou trabalhar. É errado você sair de férias e descansar? Não, não é errado. É errado você pegar a família e falar assim, esse final de semana eu vou dar um final de semana legal para minha família. Nós vamos sair, vamos curtir um pouco, vamos gastar um pouco de dinheiro, vamos passear um pouquinho. É errado fazer isso? Não. É errado nós virmos para a igreja todos os dias, de segunda a sexta-feira? Não, né? Não é errado. Porque nós precisamos fazer manutenção em todas as áreas da nossa vida. Então, quando alguém vem e critica a nossa vida espiritual, porque é mais fácil, querido, o mundo criticar as tuas férias. Não, eles nem criticam, ele fala, não, você merece, não é isso? Quando você vai comprar alguma coisa cara, e algum amigo teu já não falou para você? Não, compra mesmo, você merece. Já ouviu essa expressão? E ele está certo, você merece mesmo. Mas quando nós ouvimos assim, você vai na igreja todos os dias? Não, é só de vez em quando só. Uma vez ou outra eu apareço lá. Não, você tem que se alegrar e falar assim, não, é para mim a manutenção mesmo. Como também ter um bom carro, uma boa casa, bons passeios, todas as boas coisas, mas também na vida espiritual, eu mereço também, aleluia. Eu preciso ter uma vida de Deus dentro de mim. Eu mereço também. E às vezes, amados, nós pegamos todos esses itens e nós precisamos, querido, às vezes fica no segundo, no terceiro, no quarto lugar da nossa vida, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida. Em primeira situação da nossa vida, nós precisamos viver esses conflitos que nós sabemos que Deus tem colocado as suas mãos sobre a nossa vida. E são conflitos, querido, que vêm sobre o nosso coração. De falar, por que você não faz isso? Eu não faço porque sou um cristão autêntico. Porque eu tenho uma vida com Deus. E Deus não permite que eu faça essas coisas. Deus não permite que eu tome isso. Deus não permite que eu use tais palavras. Deus não permite que eu seja dessa forma. Deus não permite. Eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Eu tenho que entender o meu coração. Eu tenho que entender a bondade de Deus sobre a minha vida. Eu preciso a cada dia, queridos, eu falo para você, não abra o seu coração uma vez só, não. Se o ano tem 365 dias, ou um a mais, 366, que seja todos esses dias da sua vida, abrindo o seu coração para Ele. Porque às vezes, amados, nós vemos muitas pessoas se alegrando com tão poucas coisas. Ontem eu estava até passando por algumas situações, nós vemos tantas situações que têm acontecido nessa terra que nós sabemos. São mensagens que estão na internet, são situações que a gente ouve muitas vezes, pessoas que vêm e nos relatam. O mundo está degradando. Mas não é só o físico. Não estou acabando com o mundo só na parte física. Eles estão preocupados com o mundo na parte física. Se está tendo muita queimada, se não está tendo, se estão desmatando, se não estão. E talvez teria que se preocupar com isso mesmo. Porque é o que gera vida nesse planeta. Mas o mundo está se degradando na parte social. Na vida das pessoas. A ganância, a corrupção e tantas outras coisas, elas vão crescer muito mais. Como proteger o nosso coração diante dessas coisas? Eu preciso me relacionar com o mundo. Entenda isso. Às vezes você fala assim, pastor, então é melhor não assistir mais nada. Não, você precisa se relacionar com o mundo. Você precisa entender o mundo.
Só que você tem que ser a diferença nesse mundo. Por isso Paulo chega naquele lugar e escuta o Espírito Santo na Ásia. Ele não estava se relacionando só com o mundo, mas ele estava se relacionando com aquilo que é mais poderoso na sua vida, a vida de Deus. E a vida de Deus tem que estar dentro de nós, para nós entendermos o clamor e habitar e viver diante da presença do Senhor, e colocar, querido, essa palavra dentro do nosso coração, para que a glória do Senhor brilhe sobre a nossa vida em nome de Jesus. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento, pudesse fechar os seus olhos diante da presença do Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, se relacione com o Espírito Santo agora. Se relacione com Ele nesse momento. Às vezes nós não tivemos tempo hoje para agradecer Ele. Abra o seu coração nessa noite. Se você tem uma vida com Deus, pare todos os teus pensamentos. Deixa os negócios lá fora dos teus pensamentos. Deixa a situação familiar longe dos teus pensamentos nesse momento. Nós precisamos aprender, querido, a se alimentar da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que vale mais aquilo que está dentro de nós, que a presença do Senhor, do que aquilo que está no mundo. O mundo não vai resolver as suas situações, mas aquilo que está dentro de você nessa noite, Ele pode mudar a tua história. Ele pode tirar você dessa situação, dessa dificuldade. Diga para Ele nessa noite. Talvez seja um culto de nós refletirmos, querido. Aonde está o nosso coração? Aquilo que o Espírito Santo quer nessa noite, querido. Às vezes não é aquele mover que traz o fogo de Deus. É aquilo que com palavras sinceras nós colocamos diante de Deus. Não se frustre por aquilo que você queria fazer e não fez. O Espírito Santo, Ele é soberano sobre a sua vida. Se você quer, faça. A palavra do Senhor diz: se você me pedir pão, eu não te darei pedra, eu te darei pão. Pede o que quiseres. A palavra do Senhor diz sempre para nós palavras que podem nos aproximar diante da presença de Deus. Pede o que você quer agora. Talvez você está nos assistindo aí na sua casa, diante da presença de Deus, que ela possa invadir essa unção aí para dentro do teu lar agora. Pede o que você quiser nessa noite, eu te darei. Assim é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Eu creio que Deus tem algo novo para a tua vida nessa noite. Deus tem uma história nova para trilhar sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você só tem que se relacionar com a presença do Espírito Santo. Tenha um encontro com Ele nessa noite. Abra o teu coração. Paulo, naquele momento em que ouviu a voz do Senhor e ouviu aquelas palavras: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Queridos, às vezes nós estamos perseguindo Jesus e não estamos vivendo com Ele. Ele não é, querido, aquele que pode trazer dor sobre a nossa vida, é aquele que pode trazer o amor, a presença, a unção, a alegria, o sobrenatural. Nós podemos viver as coisas grandes de Deus sobre a nossa vida, quando nós nos relacionamos com Ele
E essa palavra tem sido tão poderosa. Pai querido, nós oramos esta noite, Pai. Deus amado, nós te agradecemos pela tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo teu fluir, pelo teu agir, pela tua unção sobre nós, Senhor, que desce sobre a nossa vida, Senhor, que vem sobre a nossa cabeça e vai escorrendo todo o nosso corpo, Senhor, da tua graça, do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração íntegro, Pai, dentro da nossa casa, junto com a nossa família. Como Paulo, Senhor, teve uma instrução ali, Senhor, que nós podemos ter esta instrução. E eu declaro e profetizo sobre a tua igreja, Pai, que o teu povo, Senhor, possa viver esta palavra na sua vida, que eles possam ter a direção do Espírito Santo nesse mês, para conquistar. E nós vamos receber, Senhor, ó Deus querido, testemunhos, ó Pai, que edificarão, Pai, aqueles que estão ali, Senhor, tendo falta de fé. Eu declaro sobre a sua vida, aquele que vai ter direção amanhã, para bater na porta de trabalho ali, e eu creio, você vai entrar dentro daquele lugar em nome de Jesus, porque a ousadia, a palavra está sobre a sua vida. Eu creio que aquele que nessa noite tiver uma direção do Espírito Santo para falar com o seu filho na sua casa, eu creio, o poder de Deus se manifestará sobre a sua vida, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, para tocar, para profetizar, para orar naquele lugar, e ver cadeias sendo rompidas pelo poder de Deus. A autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Eu creio que aquele que nessa noite tem ali no seu coração o desejo de receber a cura nessa área, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, passa com a tua restauração nessa noite. E eu creio que aquilo que está em nós vencerá esse mundo maldito das trevas, que tem influenciado a nossa vida para o peso, para a opressão. Mas nesta noite nós sairemos daqui livres e libertos pelo nome de Jesus, pela presença do Altíssimo. Pai, eu oro e declaro sobre a tua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que eles possam viver, Senhor, palavras proféticas na sua vida, e eles testemunharão na sua casa, Pai, as grandezas de Deus. E aquele que crê, dê um aplauso bem forte para Jesus, em nome de Jesus. Pai, manifesta a tua glória, o teu poder, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Alguns recados, querido. Esse final agora, que é a Rede Homens, ou é o próximo? Dia 21 de maio nós vamos ter o culto profético aqui. O Reginaldo vai vir pregar aqui na igreja. E no dia 26 nós vamos ter a Rede Homens. Cadê os homens da igreja? Convide o teu vizinho, querido. Convide as pessoas ali para se achegarem e receber uma palavra de Deus. O presbítero Paulo Henrique vai estar conosco aqui falando sobre fé e trabalho, né? Vai ser um tema poderoso, em nome de Jesus, para a sua vida e para o seu coração, amém? Mais alguns recados. Seminário da Família, no dia 28 de maio, também vai ser lá em Itupeva. Nós vamos ter o ônibus, então você, mulher, se prepare, vai ser no domingo pela manhã, vai ser um tema poderoso também. A pastora Mônica vai estar aqui, e o tema vai ser quem sou e para onde vou, aleluia, né? Se você está preocupado em seguir um destino poderoso, você, mulher, é a nossa convidada para estar ali em Itupeva e receber uma palavra de fé em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Mais algum recado? Só isso mesmo? Amém, glória a Deus. Vamos dar um grande glória a Jesus ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa noite, somos gratos pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja e derrama do teu poder, Pai, que leve o seu povo debaixo dessa graça, dessa autoridade, em nome de Jesus, amém. 1, 2, 3, glória a Jesus. Dê um abraço,